2. Jesus é vida. Aquele que a palavra possuía vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João 1, do 4 até o 5. O Logos não é só uma força ou uma energia. Ele é uma pessoa e veio ao mundo tornando-se carne e osso. João o viu enquanto o Logos habitou nesta terra. Jesus se revelou a nós dizendo que ele é o caminho que procurávamos, a verdade que tanto buscávamos e a vida que tanto queríamos. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O próprio Deus veio ao mundo para se revelar a nós. O Deus Criador que governa o universo entrou na história e veio viver entre nós. O Deus infinito, o Deus transcendente, adentra esse espaço infinito, esse espaço finito, e se torna humano, esvaziando-se a si mesmo e assumindo a forma de servo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 6 até o 8. Imagine o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que governa o universo, que é adorado dia e noite por corais de anjos, esvaziando-se de toda a sua glória e tornando-se um mero ser humano, como nós somos, simples e fisicamente limitado. Através dessa atitude, ele nos demonstrou o seu amor. E você sabe qual é a razão? Eu vim lhe dar vida, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. João 10, 10. Além de ser Deus, Jesus é vida. Ele veio ao mundo para compartilhá-la conosco. A palavra vida, expressa nesse contexto, é, em grego, zoe, e foi usada 36 vezes no Evangelho de João. O que a torna bastante interessante é que ela não é a palavra mais comum para se tratar de vida. No grego existem várias palavras para descrever a vida, e as mais comuns entre elas são bios e psique, que significam vida interior, alma, pensamento, sentimentos e emoções. Das 3 palavras que poderiam ter sido usadas para traduzir a ideia de vida, João escolheu a mais incomum, zoe. Ele usou propositalmente essa definição porque ele estava falando de uma vida diferente. Zoe é a vida divina. Jesus veio para nos dar a vida zoe, ou melhor dizendo, uma vida plena, que satisfaz. Sabe aquela busca pela tal felicidade, o anseio e a insatisfação crônica? Aí aqui sempre tem uma frasezinha do que já foi lido aqui. Jesus se revelou a nós dizendo que ele é o caminho que buscávamos e a vida que tanto queríamos. Aí tem a continuação aqui do outro lado, para não me perder. O anseio e a insatisfação crônica dentro de nós que gritam constantemente, desejando ser saciados. Eles existem enquanto buscamos bens materiais, dinheiro, sucesso, reconhecimento e afirmação. Nós queremos encontrar a vida plena que satisfaz, mas não conseguimos. Sabe por quê? Porque ela não está em nada que o mundo possa oferecer. Essa vida é a vida que Jesus veio para nos trazer. Zoe é a vida que vem de Deus, a verdadeira vida. João algumas vezes usa a palavra vida eterna, fazendo referência
a uma vida maior e melhor, cheia de significado. Zoe é uma vida abundante, um transbordar, assim como Davi disse no Salmo 23. Meu cálice transborda. Quando Jesus estava no poço diante da mulher samaritana, a qual buscava saciar a sede de sua alma com relacionamentos fracassados, ele disse o seguinte: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. João 4, do 7 até o 15. A mulher samaritana continuava com sede, pois buscava em relacionamentos aquilo que só Jesus poderia lhe dar. Talvez esse seja o mesmo motivo pelo qual... Aqui mais uma frase. É bem bonita essas frases assim, né? Dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Blaise Pascal. Você anda tão insatisfeito. Jesus é a água da vida, o único que pode matar a sede da nossa alma por completo, o único que pode satisfazer a nossa busca por sentido. Isso significa que, se focarmos apenas na vida biós, nos alimentando bem, cuidando do nosso corpo, ou apenas na psique, cuidando das nossas emoções, não estaremos tratando a fome, a fonte, porque a fonte da vida é espiritual, é Zoe. João escreve o seu evangelho para ressaltar que aquilo pelo que nosso coração clama, talvez até de forma inconsciente, é a vida Zoe. Blaise Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Nossa, esse homem foi tanta coisa nessa vida que descreve bem tal necessidade. Ele disse isso daqui: só Jesus pode preencher o vazio, porque Ele é a fonte da vida em abundância e quer preenchê-lo com essa vida. Certamente o mundo não pode lhe dar o que você está buscando, só Jesus Cristo nos dá a vida plena. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Gênesis 1, do 3 até o 5. Olha que bonitinho esse desenho, gente. Que bonitinho, né? Junto com a vida veio a luz, que afasta a escuridão. Assim, Deus separa o dia da noite, e é com a luz que Ele deu forma para todas as coisas. Quando Deus ordenou que houvesse luz, o caos do universo, sem forma e vazio, ganhou forma, harmonia, significado e sentido. Tudo aconteceu a partir da luz, e muito provavelmente esse é o motivo pelo qual muitas pessoas andam perdidas, com a vida em caos, sem forma, vazia e sem significado. Exatamente como o universo, antes de Jesus dizer: haja luz. No entanto, quando a vida entra em nós e a experimentamos, ela traz luz. Em outras palavras, quando Jesus entra em nossa vida, Ele diz: haja luz. Assim, a luz de Cristo dissipa a escuridão e as trevas não podem lhe resistir, porque a luz é mais forte. O caos da nossa vida é transformado e somos restaurados, pois tudo ganha um novo significado e a vida um novo sentido. As trevas e a escuridão jamais conseguirão apagar o que Jesus realizou. Jesus veio a este mundo nos dar vida,
No entanto, por causa do pecado, a vida só poderia nos ser concedida por meio da morte, a morte do Cordeiro. O mundo não lhe pode lhe dar o que você está buscando, só Jesus Cristo nos dá a vida plena. Aqui já terminamos o nosso capítulo 2 e temos aqui as perguntinhas para refletir. Número 1. Com o que você já tentou preencher o vazio do seu coração? 2. Dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Disse Blaise Pascal. Você concorda com essa frase? E por quê? 3. O que esse capítulo fez você repensar sobre sua vida até aqui? São perguntas para você refletir aí, enquanto você está descansando, escutando esse ASMR. Vamos lá para o capítulo 3. Jesus é o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Jesus entrou na história para nos dar vida. A Bíblia nos diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Ele não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Ele não veio para nos acusar, mas para nos restaurar. Mesmo sabendo quem somos, ao contrário dos deuses violentos e sanguinários concebidos pela mente humana ao longo dos séculos, o único e verdadeiro Deus entra na história, assumindo a forma humana para nos servir e trazer uma mensagem: eu amo você. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. João 3, do 16 até o 17. Jesus não cobrou nada de nós, antes pagou o preço dos nossos pecados em nosso lugar. Ele veio em verdade e graça para nos acolher e receber, não por algo que nós tenhamos feito, mas pelo que ele iria realizar na cruz. Aí aqui tem o versículo, que lindo, né, gente? Bonitinho assim, né? O Salvador vem e toca em quem antes não era tocado. Ele fala com quem não se deveria falar. Ele quebra todos os conceitos, paradigmas e ideias erradas que havia sobre Deus, mostrando que o Deus verdadeiro era muito diferente do Deus concebido pela mente humana. Ninguém poderia imaginar um Deus que, sendo todo-poderoso, poderia ser todo amoroso. O amor se manifestou, concedendo através da cruz o perdão pelos nossos pecados. É isso que chamamos de salvação. Estávamos afastados de Deus por causa de nosso pecado e Cristo veio para nos levar de volta para Ele. Jesus se ofereceu voluntariamente em sacrifício na cruz como Cordeiro de Deus. Para compreender essa figura, precisaremos considerar algumas informações sobre o contexto bíblico em que ela foi usada e sobre os símbolos do Antigo Testamento para os quais ela aponta. Na cultura de Israel, o cordeiro era sacrificado como pagamento pelos pecados do povo. Era isso que João Batista tinha em mente quando disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi enviado para anunciar que Jesus estava chegando e para preparar o caminho, as pessoas e o coração delas para Cristo. Quando ele se referiu a Jesus dessa forma, estava trazendo à tona uma verdadeira preciosa que revela uma verdade preciosa que revela a realidade para a qual a lei do Antigo Testamento apontava. O sangue
O sangue de cordeiros não podia cobrir pecados, mas eram símbolos que apontavam para o verdadeiro sacrifício capaz de conceder o perdão, o sacrifício de Jesus. Aí aqui tem uma imagem, as 2 páginas completas com uma coroa de espinhos. João apresentou Jesus como o Messias, uma palavra hebraica que significa escolhido. Essa palavra tem um termo correspondente em grego, Cristo. Assim, quando falamos Jesus Cristo, não estamos dizendo apenas o nome de Jesus, mas seu título também. Seria como dizer Jesus, o escolhido. Gente, olha que lindo, né? Ih, o telefone tá abaixando. Eu nem tinha visto. Eu acho que ele vai ficar abaixando assim sozinho, porque não tem como ajustar. Aí o celular pesa e ele cai. O Sinédrio, o tribunal religioso judaico, ouviu falar que João estava pregando e falando do Messias. Muitos confundiram o próprio João Batista com o Messias. Como naquela época muitos apareciam dizendo ser o escolhido, havia um comitê judaico responsável por averiguar a veracidade dessas afirmações. Por isso, um comitê foi mandado para falar com João Batista, a fim de que ele esclarecesse suas declarações. Ele prontamente disse que não era o Messias, mas afirmou que este já estava no meio deles. O comitê investigava o Messias, avaliava se os milagres eram reais, se o indivíduo em questão era da linhagem real de Davi, se havia nascido na cidade de Belém e se satisfazia tantas outras profecias do Antigo Testamento acerca do Messias. Um dia depois da conversa do comitê com João Batista, Jesus aparece e o próprio João Batista, apontando para Jesus, diz: "É ele, o Cordeiro de Deus." As pessoas não estavam preparadas para um cordeiro que morreria como sacrifício. Elas esperavam o leão da tribo de Judá, forte, poderoso e vitorioso. Queriam um rei imponente, coroado com ouro e pedras preciosas. E não foram capazes de reconhecer um rei vestido de humildade e coroado com espinhos. Contrariando todas as expectativas de corações humanos endurecidos, o Messias veio como um cordeiro, uma figura frágil e indefesa que é entregue em sacrifício. Pela lei do Antigo Testamento, a única forma de se relacionar com Deus era por meio do sacrifício de um cordeiro. Entre Deus e os seres humanos sempre houve um cordeiro, e Cristo entrou na história para oferecer o sacrifício permanente e perfeito, que seria suficiente para toda a humanidade. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores. Não abriu a boca, Isaías 53:7. Jesus derramou seu sangue como um cordeiro. Seu sangue perdoou todos os pecados. Não há mais nada para ser pago. Por causa dele, agora podemos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o único capaz de nos levar até o Pai. No templo judaico, o lugar em que eram realizados os sacrifícios dos cordeiros ficava separado por um véu, pois aquele era um lugar santo, onde o próprio Deus habitava. Pecadores não poderiam ter acesso ao Deus Santo. Somente o sumo sacerdote, um mediador entre Deus e o povo, podia entrar ali mediante o derramamento de sangue, o preço do pecado, e assim interceder pelo povo. Quando Cristo morreu na cruz, esse véu foi rasgado, dando-nos acesso direto ao Pai. A partir de então, não precisamos de nenhum aparato religioso nem de intermediário para adorar a Deus.
Jesus ofereceu um sacrifício completo e eterno como o último e suficiente sumo sacerdote. Os cordeiros sacrificados no templo eram apenas uma sombra do Cordeiro perfeito. Apontavam para aquele que estava por vir, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E essa é a prova do seu amor incondicional. Ai, olha que lindo essas 2 páginas. Eu amo você, Jesus. E aqui temos as perguntinhas. 1. Como você se sente ao pensar que Deus perdoou todos os seus pecados? 2. Qual a diferença entre conhecer Deus e se relacionar com Ele? 3. Com quem você pode compartilhar o amor de Jesus essa semana? Temos aqui o capítulo 4. Spoilers. Jesus é amor incondicional. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. João 13:1. A Páscoa havia chegado quando todo o povo judeu preparasse seus cordeiros para ofertar ao Senhor. Como era costume na ocasião, o Cordeiro de Deus seria entregue para ser morto. Este era o ápice de sua vinda, o cumprimento de sua missão. Jesus sabia muito bem o que tinha que fazer e por isso entregou-se voluntariamente para ser morto numa cruz, demonstrando seu amor incondicional por nós por meio de uma atitude fiel e consciente. Um pouco antes disso, na quinta-feira, dia anterior à crucificação, Jesus reuniu os 12 discípulos para comer. Nos momentos que antecederam sua morte, Jesus tinha preciosas lições sobre amor para ensinar os seus. Amor que serve. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e o que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13, do 3 até o 5. Jesus sabia muito bem quem ele era, a maior autoridade no céu e na terra, uma vez que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Mesmo sendo criador e possuindo todo o poder e autoridade, ele lavou os pés de seus discípulos antes do jantar. Naquela época não havia banheiro dentro das casas, assim as pessoas não tomavam banho diariamente, somente em ocasiões específicas, como por exemplo um jantar especial. Misericórdia. Provavelmente os discípulos foram se lavar em banhos públicos antes de se encontrarem com Jesus, mas nem todas as vias públicas eram pavimentadas. Havia muita terra e poeira. Por isso, mesmo tendo tomado banho, os pés deles deveriam estar muito sujos, pois calçavam-se com sandálias. Outro detalhe importante é que nas casas havia um servo responsável por lavar os pés dos convidados. Era uma posição tão degradante na cultura judaica que os rabinos diziam que nenhum judeu deveria ser humilhado dessa forma. Para o espanto de todos os que estavam ali, o Criador do universo esvaziou-se a si mesmo e se colocou na posição do mais baixo escravo. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. João 13, do 6 até o 8. Os discípulos se assustaram com a postura que Jesus tomou. O mestre estava se humilhando ao se
dispor a lavar os pés imundos de seus seguidores. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. João 13:8. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar o sentido daquilo que faria na cruz. Assim como eles não poderiam comer sem lavar os pés antes da refeição, não poderiam se relacionar com Deus se Jesus não os lavasse completamente por meio de seu sacrifício. A única forma de eles se sentarem à mesa era tendo pés limpos. Da mesma forma, nós só podemos nos aproximar e nos relacionar com Deus se os nossos pecados forem perdoados e purificados por meio do sangue de Jesus. O que o Filho de Deus mais desejava e ainda deseja é um relacionamento conosco. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. Aqui essa imagem, que lindo. E vocês estão limpos, mas nem todos. João 13:9. Jesus usa duas analogias nesse versículo. A primeira é a do banho completo, que se refere à salvação. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador e reconhecemos que somos pecadores, a Bíblia diz que somos salvos, transformados e lavados de nossos pecados. Apocalipse 7:14 traz a visão de um povo que se aproxima do trono de Deus. E segundo o texto, eles lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim, através desse lavar, fomos perdoados de todos os nossos pecados do passado, do presente e daqueles que ainda iremos cometer, a fim de que nos tornemos mais alvos do que a neve diante de Deus. Isso significa um banho completo, que aponta para o batismo nas águas. Já a analogia de lavar os pés significa que quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo. Quem foi batizado não precisa se batizar de novo. Se bem que eu já vi gente se batizando 2 vezes, tipo como se fosse uma renovação. Gente, nada a ver. Salvo uma vez, salvo para sempre. A salvação é para sempre. No entanto, a transformação é um processo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. Eita, gente, minha língua tá enrolando. Até o dia em que Cristo Jesus voltar. Filipenses 1:6. Do dia em que nos salvou, ou seja, quando Jesus começou a obra, até o dia da glorificação, quando completara a obra, muitas vezes sujaremos os pés, falharemos, cometeremos erros e pecaremos. Assim, quando errarmos, devemos reconhecer e pedir perdão a Deus, pois Jesus estará sempre com a bacia pronta para lavar os nossos pés e nos perdoar. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Que amor é esse? Amor à mesa. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. João 13:2. Com os pés lavados pelo mestre, os discípulos seguiram para a refeição. A frase na hora do jantar. A frase na hora do jantar, no versículo acima, refere-se ao momento que conhecemos como última ceia.
Quando a mencionamos, rapidamente vem à mente a famosa pintura de Leonardo da Vinci, que retrata Jesus e seus discípulos ao redor de uma grande mesa. Muitas representações desse momento surgiram posteriormente. Por que ele é tão marcante? Porque a última ceia nos apresenta uma mesa composta por pessoas imperfeitas na presença de um Deus que é perfeito. Durante o jantar de despedida, diante da sua morte iminente, Jesus apresentou duras verdades aos discípulos a fim de prepará-los para o que estava por vir. Foi um jantar um tanto indigesto, pois o mestre trouxe à tona questões difíceis para as quais os discípulos não estavam preparados, deixando-os assustados e calados. Sabe quando alguém faz um comentário inconveniente e o ambiente fica pesado? Esse foi o clima na última ceia. Jesus revelou que seria traído por Judas, que Pedro iria negá-lo e que os discípulos o abandonariam e se esconderiam com medo, que ele sofreria profundamente no Getsêmani, que seria preso, julgado, açoitado, coroado com espinhos e crucificado. Diante de tantas informações, os discípulos ficaram perdidos. Os relatos posteriores de algum deles mostram ter sido necessário que sua fé amadurecesse para então, depois dos eventos que se seguiram à morte e ressurreição de Jesus, compreenderem o significado espiritual de tudo o que Jesus havia dito ali. Um dos fatores interessantes desse jantar é que Jesus afirmou claramente que Judas iria traí-lo, mas nem mesmo isso os discípulos entenderam, dentre tudo o que o mestre falou. Eu sempre me perguntei como os discípulos poderiam ser tão ingênuos e não perceber que Jesus estava chamando Judas de traidor. Só compreendemos isso quando entendemos a cultura daquela época. Aí aqui, repete aquela frase, que não há pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Que amor é esse? E aqui está a lista de todos os pecados, seus pecados não perdoados. Viu como Jesus perdoou todos os seus pecados? Gente, essa parte é engraçada porque não tem nada, entendeu? Não tem nenhum pecado que não possa ser perdoado. Então, Jesus pode perdoar todos. A iniciativa de tomar o pão, molhá-lo na tigela e entregá-lo a alguém. Na cultura judaica, era um sinal de honra. Na lógica humana, isso era confuso, pois como Jesus poderia honrar seu traidor? Na lógica do céu, mesmo sabendo da traição e da profunda dor que Judas lhe causaria, Jesus demonstrou seu amor a Judas, honrando-o diante de todos os seus discípulos. Que amor é esse? Amor que se entrega. Terminado o jantar, eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Nesse lugar, o sofrimento de Jesus chegou ao ponto dele suar sangue, um fenômeno raríssimo conhecido como hematitrose, que acontece apenas em casos de profunda angústia e elevado estresse. É tão grande o abatimento da alma e tão intensa a sensação de pânico que o corpo começa a suar sangue. No Getsêmani aconteceu a prisão de Jesus e logo depois seu julgamento. Ele foi condenado, açoitado e coroado com espinhos. Entregaram-no numa cruz para que ele a carregasse até o monte de Gólgota, onde aconteceu a crucificação. Então Jesus sentiu profunda angústia. João 13:21. Jesus se fez homem e sofreu de maneira que não somos capazes de imaginar. É por isso que ele entende a nossa dor. Ele conhece o sentimento de traição.
a angústia gerada pela rejeição, o abandono e o medo diante da morte. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João 13:1. Apesar de um momento tão difícil e angustiante, Jesus amou cada um de seus discípulos, mesmo sabendo que seria traído e abandonado. Amou aqueles homens até o fim, assim como ama cada um de nós, apesar de quem somos. Esse é o Deus que a mente humana não é capaz de imaginar. O Deus que decidiu pagar o preço e amar até o fim. Pregos não prenderam Jesus a Deus, Jesus, Deus, a uma cruz. O amor o prendeu. Que frase, né? Ouvi essa frase de Max Lucado em uma pregação ministrada por meu pai, James Smith. Ele mostra que o amor foi responsável pela crucificação. Afinal, Jesus poderia ter seguido um caminho diferente. Ele poderia ter deixado a cruz, pois aqueles pregos jamais conseguiriam segurar o Deus Criador do universo. Jesus permaneceu na dor agonizante da morte de cruz, mesmo tendo poder para sair dali. De novo, que amor é esse? Nós amamos porque Ele nos amou. Esse amor de Jesus é precioso e nos impulsiona a viver uma nova vida. O texto de 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. É pelo constrangimento desse amor que somos transformados. Sendo assim, a transformação da nossa vida não acontece por uma disposição mental aliada à disciplina, nem por uma decisão nossa. Ela ocorre somente à medida que conhecemos e experimentamos o amor de Jesus. A partir da reflexão e do constrangimento, as mudanças começam a acontecer. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. João 13:12-13. Jesus era chamado de mestre pelos discípulos, pois os orientava com seus sábios conselhos. Para nós, Jesus continua sendo um grande mestre, mas não somente isso, ele também é Senhor. A palavra usada por João para Senhor é Kyrios, a mesma usada para o imperador romano. Cada César era um Kyrios, um título quase divino, e todos deveriam honrá-lo e submeter-se à autoridade dele. Jesus toma o título de César para si, afirmando que não é apenas um mestre, mas é Senhor e divino. Assim, ele se apresenta como alguém maior que César. Jesus não é apenas um guia espiritual, ele é Senhor. Comprou o direito sobre nossa vida, assumindo o governo sobre nossas decisões e ações. A nossa vida não nos pertence mais. Fomos comprados por seu sangue precioso. Um preço muito caro foi pago em nosso favor na cruz. A nossa vida agora pertence ao Senhor, assim como tudo o que faz parte dela. Nossos desejos, sonhos e projetos. Por isso devemos a Ele toda submissão. Foi com essa compreensão que os primeiros cristãos morreram nas arenas do século I. Diferentes Césares ficaram irritados com o fato de os cristãos afirmarem que Jesus era o Kyrios. Por isso, jogaram-nos aos leões e tigres a fim de que negassem Jesus e declarassem César como Kyrios. No entanto, aqueles homens e mulheres preferiram perder a vida e negar essa verdade sobre Jesus. Perder a vida a negar essa verdade sobre Jesus. Portanto, discípulo
de Jesus não é alguém que acredita em Jesus e admira os seus ensinamentos, mas alguém que o segue e pratica o que ele ensinou. Uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Lucas 13, 14 e 15. Jesus não veio ao mundo para começar uma religião, mas para resgatar e restaurar o relacionamento com aqueles que estavam perdidos. A atitude de Cristo nos mostra que a única forma de estabelecermos verdadeiros relacionamentos é através dessa iniciativa de nos esvaziarmos de nós mesmos, de amar altruisticamente, de servir e de se entregar pelo próximo. Se queremos ter comunhão e viver relações profundas e transformadoras, precisamos dobrar nossos joelhos e lavar os pés uns dos outros, ou então ficaremos sozinhos. Precisamos nos esvaziar, morrer para nós mesmos, para que assim possamos participar da mesa e da comunhão. Muitas pessoas não acham justo se humilhar de tal forma. Pensam, não é justo que só eu tenha que ceder, só eu que tenha que perdoar, só eu que tenho que investir nessa relação. Com todo respeito, digo que se você não acha justo, é melhor se manter sozinho com seu senso de justiça, de verdade, com sua razão, sua inteligência e seu orgulho, pois para desfrutar da mesa e da comunhão é preciso amar e perdoar o que nos feriram e nos traíram. É preciso servir quem não merece. Pode parecer um absurdo, mas esse é o amor incondicional com o qual Jesus nos amou, porque Ele assim nos amou. Encontramos nele a ajuda necessária para amarmos da mesma forma. É somente com um coração humilde que se pode desfrutar de uma relação com Jesus e com as pessoas de forma plena. Jesus e o Pai trabalharam para que todos nós fôssemos resgatados em uma relação de intimidade. Um preço de sangue foi pago para que pudéssemos nos assentar à mesa com eles e com aqueles que nos cercam, para que fôssemos conhecidos pelo amor. Já não os chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. João 15:15. Somos amigos de Jesus pelo que Ele fez por nós, pelo seu amor derramado sobre a nossa vida. Isso investe a lógica das nossas relações, inclusive a concepção que temos de hierarquia. Jesus é dono de todas as coisas e o universo está debaixo de seu poder e autoridade. Ainda assim, Ele se esvazia e nos coloca acima dele. Paulo entendeu a lógica do esvaziamento e nos orientou a fazermos o mesmo. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Segundo a lógica humana, a postura de Jesus não faz sentido, pois essa lógica acredita e promove o empoderamento. Jesus desafia essa mentalidade ao nos convidar para uma mudança de pensamento segundo a qual a estima pelo outro é mais importante que a nossa autoestima. Relacionamentos transformados pelo amor. O segredo para se relacionar bem está em nosso esvaziamento e não em nosso empoderamento. Como seria o mundo se tivéssemos a mesma atitude de Jesus? Como seria nossas amizades, nosso ambiente de trabalho, a relação familiar, nosso casamento ou até mesmo a política de nosso país? Pense dessa forma com relação ao casamento, por exemplo. A Bíblia nos diz que o marido é a cabeça da esposa.
Liderar como cabeça não dá o direito de comandar e controlar, como muitos pensam, mas dá a responsabilidade de amar como Cristo amou a igreja. O casamento foi criado para refletir o relacionamento que Jesus tem com o seu povo. Liderança é amor na lógica de Jesus. O marido lidera com amor sacrificial, dando a vida por sua esposa, esvaziando-se, cedendo e morrendo para si mesmo, assim como Jesus fez por nós. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. No reino, o primeiro se coloca como o último e o maior se torna o menor de todos. Devemos aplicar essa lógica a todos os nossos relacionamentos. Que difícil, não? Esse é o caminho de Jesus e ele nos convida a ser como ele. Os seus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos discípulos no caminho para a cruz. Será que verdadeiramente somos discípulos? Judas ouviu todos os sermões de Jesus, testemunhou todos os milagres, participou do grupo seleto e exclusivo de discipulado, caminhou lado a lado com o mestre e ocupou o cargo de tesoureiro. Contudo, não era verdadeiramente discípulo, porque não se sujeitou e não obedeceu a Jesus. Ele escolheu viver para si mesmo, priorizando o dinheiro e o status em meio às autoridades religiosas judaicas, preferindo o sucesso diante da sociedade e não diante de Deus. Se não estamos dispostos a abrir mão da nossa vida, a nos esvaziar e morrer, dobrar os joelhos e servir, lavar os pés dos que não merecem, amar e perdoar cada um que nos feriu, somos como Judas. A boa notícia é que Jesus também ama os traidores e assim nos amará insistentemente até que enxerguemos. Não há nada que possamos fazer para ele nos amar menos, pois o seu amor é incondicional. Agora vocês sabem todas essas coisas. Serão felizes se as praticarem. João 13:17. Precisamos colocar em prática o ensino e o exemplo que ele nos deixou para sermos felizes. O mundo diz que a felicidade é seguir o nosso próprio coração. Tem aqui essa frase, que eu não sei se ela estava aqui. Jesus está dizendo que a verdadeira e mais completa felicidade é aquela que passa pelo caminho de entrega e perdão. De fazer aquilo que desejamos, enquanto a Bíblia nos apresenta o oposto. A palavra que Jesus usou para falar de pessoas felizes foi Makarios, uma palavra grega que significa grau mais elevado de satisfação e felicidade. Está lá em Mateus 5, 3 até o 11. Jesus está dizendo que a verdadeira e a mais completa felicidade é aquela que passa pelo caminho da entrega, do amor sacrificial e do perdão. Portanto, para sermos como Jesus, precisamos amar quem nos traiu, perdoar quem nos feriu e lavar os pés dos que nos fizeram mal. Lavar os pés significa fazer o que for preciso para ajudar o outro em sua necessidade e maturidade, servindo no que for preciso e crendo na transformação do outro através do amor. Mesmo merecendo uma justa condenação, nós fomos presenteados com perdão. Esse é o amor incondicional com o qual fomos amados por Jesus. Nele encontramos a ajuda necessária para amar da mesma forma. Para sermos como Jesus, precisamos amar quem nos traiu, perdoar quem nos feriu e lavar os pés dos que nos fizeram mal. E aqui, um papelzinho, na verdade tá colado, é a folha mesmo, parece que tem um papelzinho aqui, pessoas que preciso perdoar. Aí aqui você pode escrever o nome das pessoas e
aqui embaixo. Jesus, me ajuda a ser mais parecido contigo e a perdoar cada um. E eu confio em ti. Amém. Perguntas para refletir e já vamos encerrar esse vídeo. 1. Como o amor de Deus pode transformar a forma com que você se relaciona com as pessoas à sua volta? 2. Quem é a pessoa mais difícil que Deus colocou em sua vida? Como você pode servi-la? 3. O que é mais difícil para você ao perdoar alguém? Como o exemplo de Jesus pode ajudá-lo a perdoar? Ótimas perguntas, né? Bom, terminamos aqui o capítulo 4. Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, eu não sei se você vai estar cochilando, né, assistindo esse vídeo, ou se você prestou atenção, mas caso você esteja prestando atenção e esteja precisando, que eu só espero que o Espírito Santo toque no seu coração. E esses capítulos foram mais sobre o perdão, né? Sobre a gente perdoar, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. E Ele se entregou completamente para isso. Ele se sacrificou por nós. E, gente, esses 2 capítulos tocaram no meu coração. Eu senti a presença de Deus. E como não sentir, né? Que livro bonito, com versículos bonitos. Essa pessoa foi muito usada por Deus para fazer um livro assim. E a gente precisa, né, ler mais livros assim, que falem a verdade escancarada, não aquela coisa mascarada. Mas é isso, gente. Quem tá ansioso pro capítulo 5? Eu já tô ansiosa, mas não sei quando eu vou gravar. Talvez amanhã, não sei. Mas enfim, eu estou a todo vapor. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Um beijo.